Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Mais um Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. E você assiste o Papo com Anjo na sua plataforma de preferência. Eu prefiro a Panflix. E você? Você está aqui no YouTube, está no Spotify, onde você quiser. Enfim, o importante é participar, porque você sabe, eu sempre trago um convidado que eu admiro, alguém que eu respeito, que faz um bom trabalho e que pode te orientar, te ensinar, trazer insights para a sua vida, para o seu negócio, para a sua carreira. O papo de hoje, o meu convidado de hoje é um cara que fala sobre... ensina você a se comunicar, a falar. Né? Mas ele tem uma história incrível, que a história dele não começa aqui ensinando você a se comunicar melhor. A história dele começa lá atrás, no e-commerce. Aliás, começa empreendendo na vida e nos negócios. E hoje ele, além de ser um grande comunicador e um professor, é professor da minha filha, Maria. Senhoras e senhores, meu amigo Luiz Wabo Júnior. Kepler, muito obrigado. Admiração recíproca. Prazer enorme participar aqui com você do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo agradece, Jovem Pan agradece ter você aqui, sua agenda apertadíssima. Mas como eu disse, eu te conheço do e-commerce. É verdade. Conheço quando você, lá no E-Commerce Brasil, no evento do Baeta, né? Nosso querido Baeta, e você estava lá sempre nos eventos, ganhando prêmios, né? Mas como é que foi essa migração, irmão? De repente te vejo autor de livro famoso, best-seller. Como é que... Pessoal, quando o cara bota a foto dele no livro é porque ele já é famoso. Eu não tenho nenhum livro com a minha cara, viu? E o Wabo tem. Me conta, como é que foi essa migração aí? Olha, desde que eu saí da faculdade, a gente resolveu empreender. Criamos lá aquela companhia que você conheceu, que era uma companhia de precificação B2B para o e-commerce, junto com o meu sócio, na incubadora da PUC do Rio. E aí a gente passou aquilo que você conhece muito bem, que é a etapa que o empreendedor tem que achar um problema, achar um cliente, achar um produto ou um serviço, criar um modelo de negócio, escalar o negócio, receber investimento. A gente passou por todo esse processo. E aí foi... Porque vocês chegaram a receber investimento, inclusive. Recebemos investimento. Do Street lá. Do Street, exatamente. Do André Street. Um professor da PUC foi nosso investidor anjo, na época. Na época o Kepler ainda não estava... Já estava, Eu sou novinho, eu não sou tão velhinho assim. Eu sou novinho. Pô. E aí esse professor... Foi, inclusive, ele que me apresentou o meu sócio, ele da área de tecnologia, eu da área de negócios. E depois o Street foi o nosso investidor fundador depois da Stone. E aí a gente passou por todo aquele processo. Então, durante 5 anos, a gente foi desenvolvendo o negócio. Foi quando a gente se conheceu na época do E-Commerce Brasil, em que a gente era patrocinador lá do Baeta. A gente fez os eventos, a gente lá nos eventos internacionais também a gente participava, se encontrava. Você falava nos palcos, você já mandava muito bem, já dava show nos palcos, já era as melhores palestras do E-Commerce Brasil, era a sua e modéstia à parte a minha também. E aí depois a gente foi e vendeu a empresa para o nosso principal cliente, que era a Lojas Americanas. Certo. E aí que era a CIV. A empresa era a CIV. E a gente vendeu para Lojas Americanas. Qual foi o ano disso? A venda foi em 2015. 2015. Criei uma empresa lá no final meados de 2010. Tá. E aí, ou seja, em 5 anos você da abertura ao exit, né? Exato. Foi um momento em que a gente encontrou uma oportunidade, a gente fez algumas fusões, eu e meu sócio, a gente passou a tocar esse grupo de empresas que tinham sido fundidas, e a gente vendeu, e aí tiramos o chapéu de startup, botamos o chapéu de executivo de empresa grande. Aí você foi trabalhar na Americanas? Fui trabalhar 2 anos lá, processo de integração todo. Eu já estava no Rio desde então, indo e voltando, né? Tá. Ficava indo e voltando no Rio, São Paulo. Mas esse processo foi no Rio? Foi no Rio. Tá. Só que eu vinha para São Paulo de terça a quinta. Tá. Então, sexta, segunda carioca, terça, quinta paulista. E aí meu contrato terminou. E aí o Street, que tinha criado a Stone nesse meio tempo, me convidou para voltar para o grupo. E aí eu fiquei mais 2 anos, então... Em Stone? Em Stone. E aí foi aquela época que a Stone estava abrindo um escritório a cada 2 dias, contratando 300 pessoas por mês e abriu capital na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. Então foi uma experiência incrível. Só que, em paralelo, desde lá 2012,
eu estava dando aula na PUC do Rio. Então você sempre teve a pegada professor, né? Sempre. Sexta-feira, 7 da manhã. 2012, 7 da manhã, sexta-feira você estava lá dando aula. Estava dando aula de empreendedorismo. Certo. Como é que você cria o MVP, Design Thinking. Ou seja, a sua trajetória, né? É muito bom quando você consegue ensinar aquilo que você faz, né? Isso é o que nós acreditamos, que a educação, ela deve ser... O professor, ele deve ser uma pessoa que fez ou faz aquilo que ensina. Eu sempre pensei, cara, que o mentor é o cara que faz aquilo que ensina e não o professor. O professor, para mim, sempre foi o cara que estudou uma tese e tem didática e ensina aquela tese. A questão é que nem todo professor tem a didática, né? Porque a pessoa que estudou muito, ele é o pesquisador. O pesquisador é ótimo, ele estudou, ele tem todo o método científico, mas nem todo pesquisador tem didática. É claro, você encontra alguns claramente que tem, mas não é mais legal você aprender com alguém que estudou. Claro, não. Além de ter alguém que estudado, praticou. E aí, com isso, consegue... não é tão comum, mas cada vez mais a gente vem encontrando esse modelo. Então, depois eu me mudei para São Paulo e aí eu dei aula no INSPER. Fiquei de licença na PUC do Rio, dei 2 anos de aula no INSPER, até que então... Também de empreendedorismo? Também de empreendedorismo. Só que eu comecei a migrar um pouco, hoje eu ainda dou aula de empreendedorismo com essa questão da criação do novo negócio, mas eu mudei para uma outra área, que é uma área que eu percebi que, como empreendedor, era o principal gargalo da empresa. Que é a comunicação. Que é People Skills. People skills. People skills, que comunicação é uma das people skills, que são as habilidades comportamentais e socioemocionais. Tem a pesquisa que mostra que 91% das pessoas hoje no Brasil são contratadas pelas habilidades técnicas, mas quando não dão certo são demitidas pela falta da habilidade comportamental, que são as people skills. Então você começou a dar aula e a falar sobre people skills. Sobre people skills. Porque aí eu migrei. Mas isso na INSPER ainda? No INSPER ainda. No INSPER ainda. Aí eu conheci o Álvaro. E aí o Álvaro estava criando a Link, que é a faculdade que a Maria hoje me dá a honra de ser minha aluna. E aí a gente na Link criou então a primeira faculdade voltada para formar empreendedores no Brasil. Porque você vê, PUC Rio, GV, muito bom para formar executivo. INSPER, muito bom para formar mercado financeiro. Exato. Agora, donas de negócios, não tinha no Brasil uma faculdade focada nisso. Que fale sobre people skills, que fale sobre a criação do negócio. E aí a Link vem com esse objetivo e eu dou aula nesses 2 caminhos, mas migrando para poder focar só naquilo que eu considero que é a habilidade fundamental, que são as habilidades comportamentais. Então na Link você só dá aula de habilidade comportamental ou você dá aula de empreendedorismo também? Esse semestre vai ser o último, porque tudo é empreendedorismo, claro, né? Claro. Uma é a criação do negócio. Claro, mas eu digo assim, modelagem de negócio. Isso, ainda estou dando aula. Ainda está dando aula. Desse tema, certo. Porque assim, minha paixão há 10 anos, completei agora 10 anos de sala de aula, prazer enorme, gosto muito, mas eu vejo que o diferencial não é mais, porque hoje em dia, olha a quantidade, você mesmo é um grande propagador desse tema. Fazer MVP, focar no problema e não na solução, design thinking, protótipo, como é que você fala com o investidor, pitch, tudo isso tem muito conteúdo. O que não tem conteúdo? Como que o empreendedor lida com a sua saúde mental, autoconhecimento, gestão emocional, como é que ele gere o tempo dele melhor, como é que ele se comunica melhor, como é que ele ouve melhor o time. Então, todo o processo relacionado à sua autogestão e a gestão do time é o que eu me dedico hoje em dia. Eu digo sempre assim, cara, você quer montar negócio, mas você tem que se conhecer. Né? O autoconhecimento é importantíssimo, a autorresponsabilidade e todos esses autos aí, que é exatamente o que você acabou de falar. O que me espanta é que você deveria ter feito um livro disso. E não só de uma característica, de todas essas. Tá no forno. Que é... sim. Né? Que ele fez uma de comunicação, né? De falar em público é para você, né? Que é esse livro que perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Aliás, para falar bem, tem que ouvir bem, né? Perfeito. Tem que ter escutatória, 2 orelhas e uma boca, gente. Escutatória. É um termo, inclusive, que o Rubem Alves, é o grande escritor brasileiro, escreveu aquele texto. Eu comprei os direitos do texto para poder colocar no livro. Legal. Maravilhoso. Ele comenta assim, primeira linha do texto. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Ouvir é difícil, né? É uma arte, né? Mas o cara que ouve, ele começa a perceber muita coisa que está nas entrelinhas do que está dito, né? Nem sempre falar é a melhor estratégia. Exatamente. A melhor estratégia muitas vezes é ouvir, é calar. Quando meus filhos ficam querendo argumentar alguma coisa, eu sei que eu tenho razão, eu faço eu faço assim, cara. Ele já sei, vai dar merda que meu pai já tá falando. Mas o que você
o que você pode dizer desse livro, assim? O que você extraiu? Porque, assim, bacana demais você comprar o direito do Rubem e bastante da história da escutatória. O que mais você juntou aqui dentro? O que eu juntei principalmente é técnica muito fácil e simples para que a pessoa possa, primeiro, lidar com o medo de falar em público. Ainda existem muitas pessoas que acreditam que não nasceram com o dom, com o talento. Então, essa é uma mensagem muito clara para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Você pode melhorar na hora de falar em público. Você pode. Você é capaz. Você vai ser o melhor do mundo? Não necessariamente. Mas você pode subir 1, 2, 3 degraus. Tem técnica, tem preparação, tem uma série de exercícios. Então, o livro ele traz desde a mais básica até a mais intermediária, chegando numa avançada, para que a pessoa possa fazer um bom pitch. Quer dizer que você fala de pitch também? Com certeza. Você aborda o pitch, você bota a estratégia de pitch aqui. Com certeza. Na minha aula, e o livro é um grande compilado desses 10 anos de aula, eu faço um pitch que é campeão de audiência, que é o pitch da vaca. Pitch da vaca? Os alunos têm 5 minutos para criar um produto inovador que envolva a vaca. A vaca pode ser o cliente, pode ser o produto, pode ser o investidor, eu posso ser a vaca, todo mundo pode ser a vaca. E aí tem, claro, as técnicas, tanto do ponto de vista do conteúdo, mas principalmente do ponto de vista da forma. Você sabe que eu uso muita vaca também, eu uso galinha, eu uso vaca, eu sempre gosto de usar. É verdade, eu uso isso para que as pessoas consigam subir o nível de consciência em relação a produtos, a negócios. Claro, eu não faço o pitch da vaca, mas... Mas você vê, muitas vezes a gente foca muito no conteúdo. Então, a mensagem importante do livro, além da questão de que é possível lidar com o medo e melhorar, é focar na forma. Você pensar na postura, no gesto, na expressão facial, na voz, no olhar, no vício de linguagem. Como que a sua forma consegue melhorar o seu conteúdo. Então, essa é uma mensagem importante do livro também. Você fala que tem um capítulo no livro sobre storytelling, né? O storytelling é uma ferramenta muito poderosa para a comunicação, acho muito bacana, mas eu vejo muito empreendedor exagerando no storytelling. O que a Juquinha com a Maria, aí faz não sei o quê, se encontraram, e aí de repente, tem um negócio e sai o produto. O que você orienta sobre isso, cara? Porque eu não tenho a menor paciência de ouvir pitch assim, menor paciência. O primeiro passo é a pessoa entender quem é o seu interlocutor, quem é a sua plateia. Porque se ela vai fazer uma plateia, por exemplo, numa competição de startup, você vai pro lado emocional, aí você conta um pouco da dor, você foca no problema, você traz aquela pessoa que está assistindo para se colocar na posição. No seu caso, que normalmente é pitch para investimento, você quer saber qual é o modelo de negócio, qual é a dor que resolve, mas não a dor do ponto de vista emocional. A dor real, existe uma dor, é um mercado grande e nós vamos resolver assim com esse modelo de negócio que vai ser do modelo SaaS que vai fazer tal coisa. Então você tem que ser mais direto ao ponto. Então, por exemplo, se eu vou fazer um pitch para você do meu negócio, eu já vou ter estudado quais são os pitches que você está interessado, quais são as dicas que você dá aqui, por exemplo, no Papo com o Anjo. Quais são as empresas que eu investi? Quais empresas você investiu, o que deu certo, o que foi de um jeito, como é que a galera fala, qual é o perfil do empreendedor. Todos esses elementos devem ser levados em consideração para que eu possa ajustar o meu pitch para o meu interlocutor. Então isso é crucial. Então a preparação ela é chave. E eu não vou fazer o primeiro pitch, né? Eu vou treinar 18 vezes antes de chegar para falar com você. Meu amigo, até jogador de futebol concentra para treinar, como é que você vai achar que já sabe tudo? Os caras são os craques de bola e tem que concentrar e tem que ficar chutando pro gol para tentar chegar à perfeição, né? E por que não treinar o pitch? Eu tenho um menino lá de Alagoas, o Paulo Tenório. Uma vez ele me surpreendeu muito, que foi ele que me ensinou isso. Ele ficava no canto, assim, no pré-pitch, né? Ele ficava ali falando pra ele mesmo no canto da parede. Eu digo, irmão, tu já sabe isso de cabeça? Não, eu tenho que me preparar, Então aquilo eu fiquei impressionado com aquilo. Crucial. E um dos maiores oradores da nossa época, Steve Jobs. O livro que disseca todos os keynotes dele fala exatamente sobre isso, a importância de criar uma história, mas a história não é só, como você comentou, é um enredo, é um fio condutor, é algo que consiga conectar com a plateia. E de você treinar, refinar, ensaiar, testar, marcar o tempo, em frente ao espelho, gravar, pedir feedback, tudo isso está sob a nossa gestão, para que a gente possa melhorar a nossa capacidade oratória e atingir nosso objetivo. Você se acha na perfeição da comunicação hoje porque você tem muito tempo dando aula, não é? Assim, não é que você se acha, você se comunica perfeitamente. Né? Isso é um elogio, tá? Obrigado. Mas a pergunta é a seguinte: quanto tempo demora para chegar nesse nível que você está hoje? Ou seja, como é que... Tem gente que é mais rápido, mas como é que é o processo desses anos de aula que você dá sobre isso? Tive a oportunidade de estar em sala de aula toda semana
Então isso fez com que eu fosse um empreendedor melhor, porque eu ia para a arquibancada, que eu brinco que é a sala de aula, depois eu voltava para a arena. Porque ser professor, mentor, investidor, você sabe, não é tão difícil quanto ser um empreendedor, que é a pessoa que está ali na arena fazendo. Então o fato de eu voltar para a sala de aula, isso me ajudou muito nesse processo. Em especial para melhorar minha oratória. Porque eu estou na frente dos alunos, e não são alunos que estão ali com uma régua baixa. Claro, com uma exigência alta. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que conseguir dar uma boa aula, eu tenho que conseguir ter a didática necessária para conseguir fazer com que a pessoa chegue. Mas de repente nem todo mundo que está assistindo a gente vai ser professor ou professora, mas vai poder praticar isso no dia a dia. Eu brinco, por exemplo, olha só, você pega seus últimos WhatsApps, seus áudios de WhatsApp, e ver quantos né, tal, vício de linguagem você mandou lá. Essa é uma forma de você praticar a sua oratória. Porque você está vendo aquilo, você está vendo o seu erro que você está cometendo ali na hora, né? Pois é. A minha filha, a Maria, ela fala muito rápido. Muito rápido. Aí para ela repetir, né? Porque, putz, eu preciso entender aquilo. Aí eu brinquei com ela um dia desse, ela pegou teu livro lá em casa. Olha, meu professor. Aí eu disse, mas ele vai te ensinar a falar mais compassadamente. Porque quando ela fez na Link, para você passar, você tem que mandar os projetos, né? Sim. E a gente estava viajando e ela muito compenetrada, fazendo as gravações dos vídeos e tal. Aí teve um vídeo que ela fez em inglês lá. Eu digo, nem eu estou entendendo o que você está querendo dizer aqui, mas é só 1 minuto, sei lá. Ela queria fazer muita coisa. Eu digo, cara, diminui o que você está falando para dar tempo, para você falar com mais calma. Né? Saborear bem as palavras, articular as sílabas. Exatamente. Às vezes é melhor você diminuir o que você vai falar, não é isso, né, professor, que é você. Mas eu disse isso para ela. Mas mesmo assim ela mandou o vídeo. Foi aprovada, então. Foi aprovada, né? Pelo menos passou lá. Mas ela vai fazer o pitch da vaca, ela vai passar pela aula de comunicação. Olha aí, Maria, vai aprender muito. Me fala um pouco sobre o mercado. Saindo um pouco da comunicação, saindo um pouco do Vabo Professor. Eu queria saber um pouco o que você está vendo do mercado de empreendedorismo brasileiro. Assim, quais são as oportunidades que você enxerga? Onde é que o cara pode avançar para ganhar dinheiro? Onde ele não deve ir? Como é que você está enxergando esse momento brasileiro de investimento ou de startup? Eu vejo que a gente está numa conjuntura específica agora, num período pré-crise, porque a gente saiu da crise do Covid. Ainda resta um pouco da crise guerra, Ucrânia, mas tem alguns indicadores que mostram para a gente que no cenário macro, crises continuarão existindo. E como um bom empreendedor, é na crise que a gente vai encontrar algumas oportunidades. Certo. Então, na crise, por exemplo, só para citar algumas crises que eu vejo no cenário macro. Primeiro, eleição. Incerteza. Então, quem vai ganhar a eleição? Que versão do presidente que ganhar a eleição vai vir? Como é que vai ser esse cenário macroeconômico ano que vem? Então, essa é a primeira crise. Segundo, recessão nos Estados Unidos. Está 14 anos sem recessão. Todos os indicadores mostram que inflação elevada, juros elevados, vai vir recessão nos Estados Unidos e isso traz uma repercussão também para a gente. E terceiro, a questão da crise China-Estados Unidos. Então, China e Estados Unidos, guerra Rússia-Ucrânia é um aperitivo disso. Taiwan no meio. Taiwan, o pano de fundo mesmo é como que vai ser essa relação China e Estados Unidos. Então, esse é o cenário macro. É na hora mais escura da noite que surge a melhor oportunidade. É que quando vem a crise, a prioridade número 1, número 2 é sobreviver. Sobrevivência. Mas a número 3 é achar essa oportunidade que vai fazer com que você consiga plantar as boas sementes para quando acabar o inverno, que inclusive esse é outra crise grande, que é o inverno dos venture capitals. Está nesse momento de baixa liquidez, está nesse momento de redistribuição de valuation. Então, o que eu percebo é que existe muita oportunidade, porque quando você está na crise também é fundamental voltar para o básico, back to the basics. O que é o básico? Encontrar um problema grande, uma dor real, focar bem no cliente, entender bem quem é a sua persona, conhecer profundamente. Trabalhar o caixa. Trabalhar muito o caixa e o time ter os melhores, montar a sua estratégia para você ter o seu Dream Team, porque é esse time que vai conseguir, primeiro, defender, porque vai ser eficiente, cuidar do caixa, melhorar os processos e, por outro lado, atacar, achar oportunidade boa para esse cenário. Então, por mais que exista crise ou exista... quando o mercado está apontando para cima, todo mundo é herói, todo mundo vai bem. Agora, na crise, que a gente separa realmente os meninos e as meninas dos homens e das mulheres. Então, eu vejo com muito bons olhos, apesar do cenário ser desafiador.
Mas você acha que, por tudo isso, é o momento que tem que frear a captação? Se você estivesse buscando uma captação, você não iria buscar nesse momento? Você demoraria um pouco mais de tempo? Primeiro que eu acho que é importante, a captação, ela não começa, eu preciso agora e vou captar agora. É fundamental que você já faça um processo prévio de estar em contato com quem é o perfil de investidor que você busca. Da mesma forma que tem aquele mantra do Vale do Silício, que eles dedicam 40% do tempo para conhecer pessoas novas, para contratar para o time, é a mesma coisa com o investidor. Você tem que estar o tempo inteiro almoçando, não quero captar. Porque quando você não quer captar, do ponto de vista do empreendedor, é o momento que você tem condições de fazer um bom deal. Agora, o caixa está acabando, não criei o network necessário. Acabou, desespero bateu, velho. Desespero bateu, você fica muito difícil. Porque o investidor não gosta de empreendedor desesperado, né? Exatamente. O dinheiro não é para isso. O dinheiro não é para pagar incêndio, o dinheiro não é para pagar cheque especial. O dinheiro é para crescimento do negócio e nunca para isso. Então, isso tudo faz parte do contexto, né, Val? E em relação ao mercado em si, porque quando você fala da situação dos venture capital, eu me incluo aqui, né? Só que a gente é um venture capital que investe no early stage e a gente sempre teve um ajuste de valuation, a gente sempre se preocupou com a equação, com o controle das empresas, com a organização disso. Então a gente não fazia loucura, ou seja, não pagava valuation alto, não dava dinheiro para queimar à toa. Então, não fazia o que o SoftBank... por aí. Então essa situação a gente não está passando. A gente continua fazendo a mesma quantidade de investimento que a gente fazia já há bastante tempo e vem fazendo, em torno de 10, 15 empresas por mês, não é? Mas essa é a lógica do nosso negócio. Isso não é a lógica de um VC tradicional que faz 12 por ano, 15 por ano. A gente faz isso por mês, né? Então, no nosso caso, a gente sempre fez menos cheques ou mais cheques com menor valor. Então é uma lógica invertida do processo de investimento, até porque a gente quer ajudar mais empreendedores e alcançar, como diz, democratizar o acesso ao capital. Mas o que você tá vendo melhores empreendedores? Assim, você conversa com muita gente, dá aula para muita gente, vê muitas startups. Você está vendo esses empreendedores mais preparados? Sim, vejo sim. Ou você ainda está vendo que falta muita coisa ainda para o empreendedor brasileiro? Vejo cada vez melhor preparados. E ainda falta muita coisa não só para o empreendedor, mas também para o ecossistema. Mas quando eu comecei a dar aula há 10 anos e hoje, isso evoluiu de uma forma, amadureceu de uma forma muito grande. Há 10 anos, empreender ainda era uma dúvida muito grande para os jovens. Buscava-se muito o concurso público pela estabilidade, não tinha o apoio da literatura. Estava começando, há 10, 12 anos estava começando Canvas, Lean Startup, Sim. Todos esses métodos, estava começando nessa época. Então, esses últimos 10 anos, eu vejo que amadureceu muito, e no Brasil em especial, você tem literatura, você tem universidades, aceleradoras, incubadoras, você tem diferentes camadas do ecossistema de investimento. Então, antigamente era só private equity, um ou outro venture capital. Agora você já começa a ter o early stage, até situações, por exemplo, como a própria Link, que era a boca do funil. Nós estamos pegando o aluno do ensino médio e perguntando, olha só, você quer ser médico, advogado, engenheiro, ou você quer ser dono do seu negócio, resolver um problema da sociedade, gerar emprego, gerar renda, inovação, resolver problema e atender um cliente e gerar emprego? Muito bom. Existe essa possibilidade. E os alunos, a cada turma que entra, nós estamos na 5ª turma. Sou suspeito para dizer, mas estou acompanhando desde todos os alunos passaram por mim. As turmas estão melhores. Bem melhores. Cada turma que entra, eles estão mais cientes do que se trata, estão buscando mais conhecimento, tem um perfil, muitos já entram já com o próprio negócio com 17, 18 anos, que é o caso, por exemplo, da própria Maria e outros alunos. Então, eu sou muito otimista. Eu vejo que cada vez mais o Brasil está no caminho certo. Que maravilha. E que outras links abram pelo Brasil, né, cara? Porque tem espaço para muitas outras, né? E que bom. É o que eu digo na Bossa Nova. Eu queria que nascesse 5, 6, 7, 10 Bossa Novas para fazer a mesma coisa que a gente faz para competir e não competir, né? O jogo é infinito, não é finito. Então, acho que essa é a magia desse negócio. Meu amigo Vabo, eu tenho 2 perguntas para você, para a gente ir para o final aqui. A primeira é saber se você empreenderia novamente. Você tem vontade, o bichinho do empreendedorismo cutuca você no teu pé do ouvido, quero montar um negócio. e se isso existe, né? E depois eu faço a outra. Responde essa primeiro. Eu me considero que meu primeiro empreendimento é a minha própria vida. Então, hoje eu continuo empreendendo na minha empresa de educação.
então, que é a Vabo 23 Educação. Então, a gente faz palestras, treinamentos, imersões. Então, você já tem um business, né? Tem o business. Inclusive, o Bernardinho é meu sócio nesse negócio. Então, a gente tem uma imersão de gestão de pessoas e liderança. Legal. O Basaglia também. Basaglia Nós fazemos também. nós três. Os dois estão convidados para vir para aqui, mas ficam me ignorando, me esnobando. Que absurdo. Que absurdo. Bernardinho me esnobando, Basaglia me esnobando. Vou falar com ele. Isso é um absurdo. Inaceitável. E aí... Então, eu considero que hoje, e a própria Link também, que eu, além de professor, também sou sócio junto com o Álvaro. Então, hoje eu tenho realmente entendido que o meu lugar de potência é a sala de aula. Toda vez em que eu tenho a oportunidade de poder contribuir com um aluno, com um conhecimento, com uma ferramenta, de uma forma diferente de olhar. E eu brinco também, falo, é uma crença que eu tenho, que eu, como professor, não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Eu, no máximo, sou capaz de fazer a pessoa pensar. E com isso, ela decidir se ela quer aprender. Então, não sou eu que ensino, é o aluno que aprende. Legal. Então, essa é uma crença muito forte que eu tenho. Poderoso isso. Isso que você falou é muito poderoso. Muito mais do que comunicação não é o que eu falo, é o que você escuta. Isso é muito mais poderoso. Adorei essa... Repete a frase aí, por favor. Eu, como professor, não sou capaz de ensinar nada a ninguém. Eu, no máximo, sou capaz de fazer a pessoa pensar para que ela decida se ela quer aprender. Se ela quer aprender ou não. Exatamente. E, como todo mundo que vem aqui, tem que olhar para a câmera e dizer e dar uma dica, deixar um recado para alguém. Pode ser para o empreendedor, pode ser para o investidor, pode ser para um aluno, para uma pessoa, um jovem, estudante, enfim. Dê uma dica aí, coisas importantes para a gente fazer aquele corte para divulgar. Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não existem pessoas extraordinárias. Pensa naquela pessoa que você admira, num ídolo que você tem. Não é uma pessoa extraordinária. Todos nós somos pessoas comuns. E como pessoas comuns, somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Então, se aquela pessoa que você pensou, que é seu ídolo, a pessoa que você admira, fez uma coisa extraordinária, essa pessoa ela teve, assim como eu e você, 24 horas no dia, teve que se alimentar, teve que dormir, teve que ir ao banheiro. Então você também é capaz de fazer algo extraordinário. Então o que te impede hoje de você correr atrás do seu sonho e desenvolver aquela habilidade que pode ser oratória, pode ser escutatória, pode ser empreender, pode ser investir? O que para você é bom? Então eu acredito que empreender é muito mais do que apenas abrir um negócio. Empreender é uma atitude de vida. É quando você reúne os seus recursos mais importantes e coloca em prol de uma causa. Então eu convido você para desenvolver essa habilidade que é ser um empreendedor da sua própria vida e com isso poder resolver problemas, transformar realidades. Uau, que bacana demais! Esse extraordinário Luiz Vabo Júnior te dando esse recado sensacional aqui no Papo com Anjo. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais você ter vindo aqui. E você, deixe seu comentário, curta aqui, compartilhe, se inscreva no canal e, claro, na próxima semana estaremos juntos aqui na Jovem Pan, no Papo com Anjo. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.